Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão de hoje. Vamos abrir agora a primeira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. E o faremos cumprindo a liturgia com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 18 de dezembro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 9h49, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero a ata aprovada. Queria dizer da minha honra e do meu prazer de voltarmos a nos reunir nessa primeira sessão ordinária, saudando pessoalmente a cada um dos senhores na ordem de apresentação aqui da tela. Ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Nunes Marques. Quero informar a Vossas Excelências que o ministro Marco Aurélio está ausente por problemas de uma intervenção cirúrgica e que tomei a liberdade de remeter um telegrama pela sua pronta recuperação. Queria saudar Sua Excelência, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, doutor Carlos Afonso, doutor Gustavo Birembonha, doutora Thaís Gasparian, doutor Oscar Vilhena. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência a participação no Observatório de Direitos Humanos, quando da sua inauguração na palestra que proferiu. Ainda não tinha ocorrido essa oportunidade. Doutor Anderson Schreiber, doutor José Eduardo Cardoso, doutora Adriele Aires de Brito, minha aluna, muito prazer vê-la aqui, e doutor André Zonaro, que gostaria de esclarecer a Vossas Excelências, senhores ministros, aos eminentes advogados, que, cumprindo a liturgia da Casa, eu vou passar a abertura e o pregão do processo a vice-presidente, ministra Rosa Weber, que ocupa a presidência nas minhas ausências, porquanto hoje é o dia da abertura do ano legislativo. E o Supremo Tribunal Federal deve se fazer representar pelo seu presidente. De sorte que, manifestando mais uma vez o prazer de estar com todos aqui, eu passo a presidência à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, que presidirá os trabalhos. Então, logo termine a solenidade no Congresso Nacional, eu retornarei. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos, caríssimos colegas. Não vou seguir a ordem da tela, porque para mim fica mais fácil observar as minhas anotações. Então, eu cumprimento o ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, querida ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques e eminente relator deste feito que agora pregoarei, ministro Dias Toffoli. Cumprimento ainda o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, e todos os advogados que se fazem presentes e que, no momento da sustentação oral, serão nominados. Cumprimento os senhores serventuários e registro mais uma vez
a minha enorme honra em presidir uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal no afastamento do eminente ministro Luiz Fux. Chamo a julgamento recurso extraordinário 1.010.606, procedente do Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que recorrentes Nelson Cury e outros, e recorrida Globo Comunicação e Participações S.A. Temos inúmeros Amit Cury, em número de 8, que depois serão identificados. De imediato, passo a palavra ao eminente relator, ministro Dias Toffoli, para que proceda o seu relatório. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhor advogado-geral, senhoras advogadas, senhores advogados, servidores, imprensa, todos que nos acompanham nesse tão importante julgamento, dentre tantos outros também importantes que essa Suprema Corte é chamada a decidir. Nelson Cury e outros insurgem-se contra acórdão prolatado pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assim emendado, abro aspas, indenizatória, programa Linha Direta Justiça, ausência de dano. Ação indenizatória objetivando a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, em programa denominado Linha Direta Justiça. Item 1º. Preliminar. O juiz não está obrigado a apreciar todas as questões desejadas pelas partes. Se por uma delas, mais abrangente e adotada, as demais ficam prejudicadas. Item 2º. A Constituição Federal garante a livre expressão da atividade de comunicação, independente de censura ou licença, franqueando a obrigação de indenizar apenas quando o uso da imagem ou informações é utilizada para denegrir ou atingir a honra da pessoa retratada, ou ainda quando essa imagem, nome, for utilizada para fins comerciais. Os fatos expostos no programa eram do conhecimento público e, no passado, foram amplamente divulgados pela imprensa. A matéria é discutida e noticiada ao longo dos últimos 50 anos, inclusive aos meios acadêmicos. A ré cumpriu com sua função de informar, alertar, a abrir o debate sobre o controvertido caso. Os meios de comunicação também têm este dever, que se sobrepõe ao interesse individual de alguns, que querem e desejam esquecer o passado. O esquecimento não é o caminho salvador para tudo. Muitas vezes é necessário reviver o passado, para que as novas gerações fiquem alertadas e repensem alguns procedimentos de conduta do presente. Também ninguém nega que a ré seja uma pessoa jurídica cujo fim é o lucro. Ela precisa sobreviver porque gera riquezas, produz empregos e tudo mais que o notório no mundo capitalista. O que se pergunta é se o uso do nome, da imagem da falecida ou a reprodução midiática dos acontecimentos trouxe um aumento de seu lucro, e isto me parece que não houve. Ou se houve, não há dados nos autos. Recurso desprovido, por maioria, nos termos do desembargador, do voto do desembargador relator. Fecho aspas. Foram opostos 2 embargos declaratórios pelos autores, ora recorrentes, e nenhum deles foi acolhido. Em face do referido acórdão estadual, foram aviados recursos especial e extraordinário, aos quais, em sede de juízo prévio de admissibilidade, negou-se seguimento.
foram, então, interpostos agravos no intuito de destrancar os reclamos que, por fim, subiram às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo e, na sequência, desproveu o especial. Em síntese, sob a seguinte fundamentação, abro aspas, recurso especial, direito civil constitucional, liberdade de imprensa versus direitos da personalidade, litígio de solução transversal, competência do Superior Tribunal de Justiça, documentário exibido em rede nacional Linha Direta Justiça, homicídio de repercussão nacional ocorrido no ano de 1958, caso Aida Cury, veiculação meio século depois do fato, do nome e imagem da vítima, não consentimento dos familiares, direito ao esquecimento, acolhimento, não aplicação no caso concreto, reconhecimento da historicidade do fato pelas instâncias ordinárias, impossibilidade de desvinculação do nome da vítima, ademais, inexistência no caso concreto de dano moral indenizável, violação ao direito da imagem. Súmula número 403, STJ, não incidência. Item 1º da ementa do STJ. Avulta a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça em demandas cuja solução é transversal, interdisciplinar e que abrange necessariamente uma controvérsia constitucional oblíqua, antecedente ou inerente, apenas a fundamentação do acolhimento ou rejeição de pontos situados no âmbito do contencioso infraconstitucional. Questões essas que, em princípio, não são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Item 2º. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo o entendimento dos autores, reabriu antigas feridas, já superadas quanto à morte de sua irmã, Aida Cury, no distante ano de 1958. Buscam a proclamação do seu direito ao esquecimento, de não ter revivida, contra a vontade deles, a dor antes experimentada por ocasião da morte de Aida Cury, assim também pela publicidade conferida ao caso décadas passadas. Item 3º. Assim como os condenados que cumpriram pena e os absolvidos que se envolveram em processo crime, RESP 1.334.097, as vítimas de crimes e seus familiares têm direito ao esquecimento, se assim desejarem. Direito esse consistente em não se submeterem a desnecessárias lembranças de fatos passados que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. Caso contrário, chegar-se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer esse direito ao ofensor, que está relacionado com sua ressocialização, e retirá-lo dos ofendidos, permitindo que os canais de informação se enriqueçam mediante a indefinida exploração das desgraças privadas pelas quais passaram. Item 4º. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofensor, condenado e já penalizado, deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato narrado, assim também o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. Em um crime de repercussão nacional, a vítima, por torpeza do destino, frequentemente se torna elemento indissociável do delito. Circunstância que, na generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir
à figura do ofendido. Item 5º. Com efeito, o direito ao esquecimento, que ora se reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos em que se reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Cury sem Aida Cury. Item 6º. É evidente ser possível, caso a caso, a ponderação acerca de como o crime tornou-se histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde sempre, o que houve foi uma exacerbada exploração midiática. E permitir novamente essa exploração significaria conformar-se com um segundo abuso, só porque o primeiro já ocorrera. Porém, no caso em exame, não ficou reconhecida essa artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do crime, inserindo-se, portanto, nas exceções decorrentes da ampla publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos. Item 7º. Não fosse por isso, o reconhecimento em tese de um direito de esquecimento não conduz necessariamente ao dever de indenizar. Em matéria de responsabilidade civil, a violação de direitos encontra-se na seara da ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência de dano, com nexo causal, para chegar-se finalmente ao dever de indenizar. No caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só querem esquecer a dor pela qual passaram em determinado momento da vida, há uma infeliz constatação. Na medida em que o tempo passa e vai se adquirindo um direito ao esquecimento, entre subaspas, na contramão, a dor vai diminuindo, de modo que relembrar o fato trágico da vida a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de antes. Item 8º. A reportagem contra a qual se insurgiram os autores foi ao ar 50 anos depois da morte de Aida Cury, circunstância da qual se conclui não ter havido abalo moral, apto a gerar responsabilidade civil. Neste particular, fazendo-se a indispensável ponderação de valores, o acolhimento do direito ao esquecimento, no caso, com a consequente indenização, consubstancia desproporcional corte à liberdade da imprensa, se comparado ao desconforto gerado pela lembrança. Item 9º, por outro lado, mostra-se inaplicável no caso concreto a súmula 403 STJ. As instâncias ordinárias reconheceram que a imagem da falecida não foi utilizada de forma degradante ou desrespeitosa. Ademais, segundo a moldura fática traçada nas instâncias ordinárias, assim também, ao que alegam os próprios recorrentes, não se vislumbra o uso comercial e indevido da imagem da falecida, com os contornos que tem dado a jurisprudência para franquear a via da indenização. Item 10, recurso especial não provido. Essa foi, então, a ementa do Superior Tribunal de Justiça em acordo da lavra do eminente ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão. Pois bem, diante da negativa do STJ, vieram os autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de se apreciar o apelo extremo interposto com fundamento na alínea A do permissivo e fundado na pretensa afronta aos seguintes dispositivos: artigos 1º, inciso 3, 5º caput, incisos 3 e 10, e 220, parágrafo 1º da Constituição da República. De início, narram os recorrentes que sua irmã, Aida Cury, foi brutalmente estuprada, violentada e morta no ano de 1958.
tendo a família sofrido o intenso massacre dos órgãos de imprensa à época, em razão da cobertura ferrenha de cada passo das investigações e do processo criminal subsequente. Ocorre que, passados mais de 50 anos, com a dor e o sofrimento já muito amenizados, a recorrida teria veiculado em rede nacional programa televisivo, não só explorando a história de Aida Cury, como também utilizando a imagem real dela e dos recorrentes, a despeito da notificação enviada previamente por estes últimos, na qual opunham-se à veiculação do caso. Afirmam que lutam pelo reconhecimento do seu direito de esquecer tal tragédia, amparando-se, para tanto, no direito ao esquecimento, e que, ante o julgamento da ADPF 130, faz-se inadiável a manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, de modo a fornecer contornos mais nítidos e precisos, analisando-se uma vertente da proteção da dignidade da pessoa humana, ainda não apreciada por esta Corte. Sobretudo porque, vista agora da perspectiva da vítima. Assinalam ainda os recorrentes que o simples fato de algo ser do conhecimento público e notório não incinera os direitos personalíssimos dos envolvidos. Além disso, eventual interesse público, o qual, em caso, seria inexistente, não justificaria exploração comercial do patrimônio personalíssimo. Por último, os recorrentes tecem considerações acerca da alegada ilegalidade do programa televisivo e do consequente direito à indenização por danos materiais. Aduzem que o uso indevido de imagem gera o direito à indenização de seu titular e que, sendo incontroversa a utilização ilegal da imagem de Aida Cury, de rigor conclui-se pelo direito de sua família a ser indenizada pelos lucros obtidos. Em contrarrazões, a recorrida Globo Comunicação e Participações S.A. suscita preliminarmente, primeiro, a ausência de repercussão geral. Segundo, a impossibilidade de revisão de fatos e provas e consequente incidência da súmula 279 do STF. Terceiro, a ausência de pré-questionamento dos artigos 1º, inciso 3 e 5º caput e inciso 3 da Carta Maior. Quarto, a inocorrência de violação frontal a dispositivo da Constituição da República no que pertine ao direito ao esquecimento. Quinto, a deficiência de fundamentação no tocante à suposta violação do artigo 5º caput, inciso 3 do texto constitucional. Sexto, e a aplicabilidade em caso da súmula 284 STF. A respeito do programa Linha Direta à Justiça, esclarece a recorrida que, abro aspas, só exibia matérias sobre casos já conhecidos do público, fartamente noticiados e discutidos pela sociedade. O programa não tinha por objetivo invadir a vida privada e a intimidade de quem quer que seja. Muito pelo contrário, seu conteúdo se limitava à abordagem de fatos já públicos e históricos, todos relacionados a crimes notórios e aos respectivos julgamentos dos acusados. Também alegou, continua a citação, na hipótese dos autos, grande parte do programa foi composta de informações e imagens de arquivos, constante de matérias jornalísticas da época e de obras posteriormente publicadas sobre o caso, inclusive livros, como os que foram escritos pelo quarto recorrente, Aida Cury, a jovem heroína de Copacabana. E Aida Cury, o preço foi a própria vida. Fecho a citação da recorrida. Mas também argumenta
ela que, em razão do caráter brutal e rumoroso do crime, o caso até hoje é amplamente discutido no país, vez que envolve questões as quais integram a realidade e o universo de interesses de toda a coletividade, tais como a violência contra as mulheres, a impunidade e a responsabilidade penal de menores. Alega nesse sentido que os fatos relacionados ao assassinato de Aida Curi são de interesse geral da coletividade, sendo um direito de todos o acesso à história, a fim de que seja conhecida e lembrada, possibilitando-se assim sua melhor compreensão, bem como sua não repetição. Sustenta a recorrida que os direitos à intimidade e à imagem não se sobrepõem ao interesse coletivo da sociedade de ter acesso às informações sobre o fato histórico e que, além disso, a lei maior consagra a plena liberdade de expressão, o que surgiria, de forma clara, de seus artigos 5º, incisos 4, 9, 14 e 220, parágrafos 1º e 2º. Quanto ao direito ao esquecimento, aduz a recorrida que esse não encontra respaldo constitucional, nem mesmo como reflexo do genérico princípio da dignidade humana, sendo, ademais, completamente incompatível com a plena liberdade de informação assegurada pela Constituição da República. No que toca ao dano material, a recorrida aponta ser inexistente. Isso porque os recorrentes, em sua visão, não perderam ou deixaram de ganhar algo com a exibição do programa. E mesmo que tivesse sofrido o alegado dano, este não ostentaria qualquer relação com o eventual lucro auferido pela TV Globo, razão pela qual tal critério figura-se descabido para o arbitramento de hipotética indenização. Após atenta análise dos autos, convencido de que a questão posta em discussão nesta lide apresentava densidade constitucional como apresenta e extrapolava como extrapola os interesses subjetivos das partes, coloquei em votação no plenário virtual da repercussão geral a matéria. Em sessão realizada por meio eletrônico, o plenário confirmou esse entendimento, tendo a ementa sido redigida nos seguintes termos, abro aspas, direito constitucional, veiculação de programa televisivo que aborda crime ocorrido há várias décadas, ação indenizatória proposta por familiares da vítima, alegados danos morais, direito ao esquecimento, debate acerca da harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade. Presença de repercussão geral. Fecho aspas. O assunto foi inscrito como tema número 786 da gestão da repercussão geral no portal do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte descrição: a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. Ante a confirmação da transcendência do assunto por parte do Tribunal Pleno, dei provimento ao agravo para admitir o RE e determinei a abertura de vista ao Ministério Público. A douta PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário sob a seguinte ementa: Constitucional e Civil, recurso extraordinário, tema 786, direito a esquecimento, aplicabilidade na esfera civil quando invocado pela vítima ou por seus familiares, danos materiais e morais, programa televisivo, veiculação de fatos relacionados à morte da irmã dos recorrentes nos anos 1950. Item 1º, tese de repercussão geral, tema 786. Não é possível, com base no denominado direito a esquecimento, ainda não reconhecido ou demarcado no âmbito civil por norma alguma do ordenamento jurídico brasileiro, limitar o direito fundamental à liberdade de expressão por censura ou exigência de autorização prévia. Tampouco existe direito subjetivo à indenização pela só lembrança de fatos pretéritos. Item 2º, a vasta gama variáveis envolvidas com a aplicabilidade do direito a esquecimento, a demonstrar que dificilmente caberia disciplina jurisprudencial desse tema.
é próprio de litígios individuais envolver peculiaridades do caso. E para reconhecimento desse direito, cada situação precisa ser examinada especificamente, com pouco espaço para a transcendência dos efeitos da coisa julgada, mesmo em processo de repercussão geral. Item terceiro, consectário do direito a esquecimento é a vedação de acesso à informação, não só por parte da sociedade geral, mas também de estudiosos como sociólogos, historiadores e cientistas políticos. Impedir a circulação e divulgação de informações elimina a possibilidade de que esses atores sociais tenham acesso a fatos que permitam à sociedade conhecer seu passado, revisitá-lo e sobre ele refletir. Item quarto, é cabível acolher pretensão indenizatória quando divulgação de informação de terceiro resulte em violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Artigo 5º 10 da Constituição da República. Sendo dispensável para tal finalidade reconhecimento de suposto direito a esquecimento. Item 5º. É inviável acolher pretensão indenizatória quando o acórdão recorrido conclui, com base no conjunto fático probatório, por inocorrência de violação a direitos fundamentais devido à veiculação por emissora de televisão de fatos relacionados à morte da irmã dos recorrentes nos anos 1950. Item 6º. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. Fecho a emenda do parecer. Convoquei a audiência pública para ouvir o depoimento de autoridades e expertos sobre, primeiro, a possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil. E, segundo, a definição do conteúdo jurídico desse direito, considerando-se a harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade. Manifestaram-se na audiência pública o advogado dos recorrentes, Dr. Roberto Algrante Filho, em nome da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABET, o professor Dr. Gustavo Binemboy, a professora e mestra Thaís Borja Gasparian, pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e, em nome da Associação Nacional de Jornais, a NJ, e da Associação Nacional de Editores de Revistas, ANE. O professor doutor Daniel Sarmento falou em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a professora doutora Cíntia Rosa Ferreira de Lima, o desembargador José Carlos Costa Neto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o mestre e professor Renato Opsi Blum, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, já o professor Dr. Anderson Schreiber, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBD Civil, o professor Dr. Marcel Leonardo, pela Google Brasil Internet Limitada, pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, o Dr. Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina, em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio, o professor Dr. Carlos Afonso Pereira de Souza, o mestre e professor André Zonaro Chaqueta, em nome do Yahoo, do Brasil Internet Limitada. O conselheiro Coriolano Aurélio de Camargo Santos, pela Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Em nome do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o Dr. Pablo de Camargo Cerdeira. O Dr. Alexandre Pacheco da Silva falou pelo Grupo de Ensino e Pesquisa e Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. A mestra e professora Mariana Cunha e Melo de Almeida Rego, e, por fim, o subprocurador-geral da República, Dr. Odim Brandão. Após a realização da audiência pública, foram novamente os autos para a douta PGR, tendo retornado com razões adicionais àquelas inicialmente ofertadas. Em síntese, o Procurador-Geral da República apontou a necessidade de ponderação dos interesses em conflito, aduzindo que, abro aspas, ante a manifesta impossibilidade de estabelecer-se a prevalência em abstrato de quaisquer dos interesses em conflito, quais sejam a inviolabilidade da imagem e o direito à privacidade, dos quais decorre a elaboração teórica do direito ao esquecimento, de um lado, e a liberdade de expressão e de imprensa, bem como o direito à informação de outro, a solução de eventuais controvérsias depende fundamentalmente do exame das peculiaridades de cada caso concreto,
a fim de que se possa apurar se, na específica situação discutida, a divulgação de determinada informação extrapolou os limites da liberdade de expressão e violou o direito ao esquecimento. E eis a nova emenda do parecer do parquê. Abro aspas, recurso extraordinário, repercussão geral, tema 786, direito ao esquecimento, aplicabilidade na esfera civil, quando invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares, veiculação de programa televisivo, abordagem de fatos relacionados a crime ocorrido há várias décadas, danos morais e materiais, conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, análise das circunstâncias do caso concreto, imprescindibilidade. Item 1º, proposta de tese de repercussão geral, tema 786. O direito ao esquecimento consiste em desdobramento do direito à privacidade, devendo ser ponderado no caso concreto com a proteção do direito à informação e liberdade de expressão. Item 2º, parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. E este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Presidente. Pois não? Pois não, ministro Luiz Roberto. É só porque eu não tive a oportunidade de fazer anteriormente, eu não vou participar desse julgamento, estou declarando suspeição. Apenas vou continuar assistindo pelo interesse acadêmico que tenho na matéria, mas sem participar do julgamento. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, ministro Luiz Roberto. Fica registrada a suspeição declarada por Sua Excelência. Eu faço também o registro da presença na nossa sala virtual do advogado-geral da União, ministro José Levi, a quem cumprimento. Seja muito bem-vindo. Passamos às sustentações orais. Concedo a palavra ao doutor Roberto Algrante Filho, que falará pelos recorrentes Nelson Cury e outros no prazo regimental de até 15 minutos. Está com a palavra, doutor Roberto. Excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, ilustres advogados que também participarão dessa tribuna, a todos boa tarde. Como bem relatado pelo excelentíssimo ministro relator, o tema 786 trata da aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil, quando invocado pela própria vítima ou seus familiares. É um bom mote para ressaltar que o julgamento há de se debruçar também sobre as peculiaridades não só do direito ao esquecimento em gênero, que merece proteção e merece ser provido, mas também da espécie do direito ao esquecimento da vítima. Isso porque as vítimas dos crimes, sobretudo os violentos, têm diferenças em relação àqueles que figuraram como réus em processos criminais. Primeiro, pela sua conduta, pois não contribuíram ativa ou passivamente para a tragédia, para o crime e para a perda da sua privacidade enquanto os fatos eram contemporâneos. Mas, sobretudo, pela questão da saúde. Não que os réus de processos criminais não tenham também a possibilidade de sofrer desse mal, mas as vítimas costumeiramente padecem de uma doença muito grave que se chama síndrome do estresse pós-traumático. As consequências são muito sérias. Essas pessoas perdem a capacidade de se relacionar, perdem a capacidade de traçar planos futuros, têm um altíssimo índice de pensamento suicida. E num trecho de um parecer doutrinário da Revista Brasileira de Psiquiatria, que eu pude ler na audiência pública, muito bem convocada pelo excelentíssimo ministro Dias Toffoli, tem uma declaração, uma frase que define muito bem a consequência disso para a vida dessas vítimas e também, em muitos casos, desses réus criminais. Eles se tornam mortos para a vida. Mortos para a vida. Isso é uma coisa muito, muito grave. Imagine-se, então, o que é, fazendo uma referência ao caso concreto, irmãos de Aida Cury, 50 anos depois do crime, após mais de década de uma exploração pela imprensa caudalosa dos detalhes e de todas as dobras possíveis desse caso, ver na tela de todas as televisões do Brasil um programa muito pouco cuidadoso, muito pouco humano,
com cenas mórbidas, explorando cenas closes do estupro, da tentativa de estupro da sua irmã e do seu assassinato, quando foi arremessada viva da cobertura de um edifício na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de assistir esse programa, saberão e terão presenciado que isso significa a perpetuação de uma dor. É uma pena perpétua, de fato, e absolutamente incompatível com o sistema constitucional brasileiro. E como sói ser declarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, toda liberdade tem algum limite, e esse limite é o ilícito. Então, se você mata para a vida uma pessoa por conta de informações não contemporâneas, fora da memória nacional, sem interesse público, isso é sim um ilícito, e é aí que tem que encontrar limite qualquer liberdade, inclusive as caríssimas de expressão e de imprensa. É de se ressaltar também, rapidamente, que as vítimas, e também os réus de processos criminais, mas sobretudo as vítimas dos crimes violentos, elas fazem parte de um grupo socialmente exposto. Há vários grupos socialmente expostos que têm merecido proteção tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário. Faço rápida referência, só como exemplo, para exemplificar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos Idosos, Lei Maria da Penha, no ambiente legislativo. E o excelso Supremo Tribunal Federal também tem mantido a sua tradição de proteger esses grupos socialmente expostos, como se pôde ver na dilatação do conceito de racismo para coibir o antissemitismo, a homofobia e a transfobia. Avanço, Excelências, para afirmar que não há precedente a impedir o reconhecimento do direito ao esquecimento. A ADI 4815 das biografias não me parece capaz de obstar, porque os objetos são distintos. Na maioria das vezes, quase todas as vezes, as biografias se referem a pessoas célebres, pessoas famosas, pessoas que, em maior ou menor grau, renunciaram à sua privacidade e gozaram financeiramente e na sua esfera pessoal dessa renúncia. O direito ao esquecimento, ele é para ser invocado pelos anônimos, pelo menos anônimos até serem fatalmente, muitas das vezes, atingidos por uma tragédia, ou pelo menos seus familiares. E o direito ao esquecimento é o instrumento que eles têm, talvez o único, que capaz de fazê-los retornar a esse anonimato, sobretudo muitos anos depois da tragédia, como acontece nesse caso concreto. Eu diria que também a DPF 130 não tem a capacidade de obstar o reconhecimento ao direito ao esquecimento em espécie e gênero. Faço menção à reclamação 9428 do Distrito Federal, que invocou a DPF 130. Peço vênia para ler um pequeno trecho do acordo, segundo o qual, porque houve muita divergência entre os votos, é difícil tirar dali algo absolutamente uníssono, e por isso o acórdão dessa reclamação diz: o conteúdo semântico geral do acórdão traduz, na inteligência sistemática dos votos, o mero juízo comum de ser a lei de imprensa incompatível com a nova ordem constitucional, não chegando sequer a propor uma interpretação uníssona da cláusula do artigo 220, parágrafo 1º da Constituição da República. E por mencionar esse dispositivo constitucional, muito importante para esse julgamento, faço referência ao seu parágrafo 1º, especificamente, onde há menção expressa aos incisos do artigo 5º, inclusive aqueles que protegem a vida privada e a intimidade. Isso me leva a crer que, nesse caso do direito ao esquecimento, pelo menos, sequer há colisão de princípios, tendo em vista que há um freio antes da própria colisão. E esse artigo há de ser interpretado juntamente com o 226, que afirma que a família deve ser protegida pelo Estado, justamente o que a família Cury procura obter há mais de uma década e agora está na mão de Vossas Excelências. E, por certo, o acórdão, caso venha a reconhecer o direito ao esquecimento, definirá com toda clareza, com toda minúcia, os seus limites, de forma a impedir qualquer abuso.
Todos nós já sabemos, já não é novo, que o direito ao esquecimento não se aplica a fatos contemporâneos, memória nacional, trabalhos acadêmicos e científicos. Ele é limitado a quem renunciou à sua privacidade, proporcionalmente a essa renúncia. Ele preserva a fonte verídica, ele não atinge a fonte, ele só limita a divulgação, e mesmo assim em determinados meios e circunstâncias. Me parece falso o medo e a percepção de que o direito ao esquecimento é antagônico à memória. Ele não atinge a memória, ele só atinge os atos que violam e fazem mortos em vida. Gostaria também de aproveitar o ensejo para questionar a correção de alguns argumentos que são disparados contra o direito ao esquecimento. Um deles é o de que se assemelharia à queima de livros. Data vênia, essa comparação é um desserviço, porque equipara uma tese humanista de proteção à vida e de pessoas fragilizadas e que não atinge as fontes, não ataca as fontes, a atos de violência antissemita e contra a ciência, que estes sim buscavam apagar fontes e referências históricas, científicas e religiosas. Há grupos que terão nesse argumento uma ofensa, principalmente aqueles que sofreram com as queimas de livros. Também refuto o argumento do ódio à política, baseado no ódio à política. O argumento de que políticos tentarão apagar seus malfeitos não se sustenta. Eles poderão tentar, mas dificilmente conseguirão, porque eles dificilmente terão o direito ao esquecimento, dada a relevância social e política do controle das atividades políticas por parte da imprensa. Essa é uma das partes, um dos aspectos mais importantes da imprensa, e esse não vai ser atingido. Também advirto para o erro do argumento da censura judicial. Nosso sistema é construído sobre a confiança nos juízes, e sem essa confiança o sistema não se sustenta. A eles não faltarão instrumentos para coibir os abusos. O argumento de censura judicial, inclusive, é uma âncora ao desenvolvimento do direito, pois todo instituto novo, quando nasce, geralmente é usado excessivamente em seus primeiros dias e primeiros momentos. É o tal do efeito pendular que todos nós já escutamos algum dia, e terão argumentos e instrumentos suficientes na mão dos juízes para coibir. O último argumento que eu gostaria de refutar é o de que a má imprensa deve ser controlada e combatida pelos seus próprios consumidores, ou seja, eles não gostariam daqueles atos ilegais eventualmente praticados. Não me parece uma verdade, ao contrário, me parece um eufemismo que esconde a defesa do absolutismo de tais liberdades. Os controlados não têm a capacidade de controlar seus controladores. E todos nós sabemos que cada vez mais a imprensa, as mídias e as redes sociais conseguem formatar a opinião pública. Inclusive, o direito ao esquecimento, caso reconhecido, ele não interferirá negativamente nessas liberdades. Simplesmente ensejará uma pequena adaptação. Por quê? Eu dou um exemplo bastante rápido sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a veiculação da imagem de menores infratores e seus nomes. Nenhuma reportagem sobre crime praticado por menor deixou de ser veiculada. Simplesmente, por obra da lei, talvez essa não fosse uma iniciativa natural da imprensa, no seu vigor, mas, por força da lei, isso tem sido feito e nenhuma reportagem deixa de ser feita. Faço referência também ao que se chama caso Lebas II. O caso Lebas I, mais famoso, de 1973, nele, o Tribunal Constitucional alemão proibiu a veiculação do documentário que exploraria e mostraria nome verdadeiro, imagem verdadeira de uma pessoa que foi réu num processo criminal e condenado na Alemanha. Em 1999, isso voltou ao mesmo tribunal. Só que o documentário foi permitido. E por quê? Porque o nome verdadeiro e a imagem verdadeira não seriam transmitidos. Está aí a adaptação saudável da imprensa a um mundo novo e a um direito mais humanista. Todos nós sabemos que pertence ao passado o semblante meramente libertário das mídias, imprensa, internet e redes sociais. Privacidade, intimidade e democracias nunca estiveram tão ameaçadas. Países europeus, os próprios Estados Unidos da América já perceberam e reagem a isso.
Não à toa, o Tribunal de Justiça da União Europeia, acompanhando o momento histórico, reconheceu o direito ao esquecimento e o instrumentalizou com a desindexação de informação desabonadora, sem contemporaneidade ou interesse público nos buscadores. Há muitos outros exemplos mundo afora. Não há mais espaço para sacrifícios humanos em prol de dogmas. Não há mais, ainda mais o dogma, como eu tenho aqui sustentado, desse absolutismo das liberdades de expressão de imprensa. Esse julgamento, excelências, há de ser um marco civilizatório, comprometido menos com o passado, um tanto com o presente, mas sobretudo com o futuro, com as novas gerações, que precisam de proteção e merecem receber a mensagem dessa excelsa Corte Constitucional de que a informação e o lucro não serão sempre mais importantes que a pessoa humana. Nossos traumas do passado devem nos impulsionar a um presente mais humano e não nos petrificar de medo. Não podemos incorrer num passadismo jacobino, não podemos aprisionar as próximas gerações nas celas dos nossos próprios ressentimentos. Sobre a questão da responsabilidade que temos, cito rapidamente palavras do professor Ronald Dworkin, segundo quem as pessoas só são responsáveis quando fazem escolhas levando em conta quanto essas escolhas custam para os outros. Aqui definiremos quanto custará. Temos todas as nossas convicções e teses, e todos temos a responsabilidade de ecoarmos este mundo novo em que vivemos, onde o uso de nossa privacidade e intimidade serve de combustível para empresas se agigantarem a ponto de interferirem em democracias e competirem com o próprio Estado. Finalizo com palavras de Sartre que parecem construídas para esse julgamento. Segundo ele, uma frase muito conhecida, mas segundo ele, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que fizeram de nós. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Roberto Algrande Filho, que falou pelos recorrentes, e passo a palavra ao doutor Gustavo Binemboim, que falará pela recorrida Globo Comunicação e Participações S.A. Está sem som, doutor Gustavo. Doutor Gustavo está sem som para nós. Talvez agora, ministra? Agora sim. Obrigada, doutor perdão. Gustavo. Excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Rosa Weber, senhor relator, ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, a questão, ora submetida à análise do tribunal em repercussão geral, essencial para o futuro da liberdade de expressão e de informação no Brasil, pode ser sintetizada da seguinte forma: o mero desejo de alguém não ser lembrado sobre fatos desagradáveis ou embaraçosos ocorridos no passado pode configurar, quando associado ao decurso do tempo, um direito fundamental. Mais do que isso, esse suposto direito poderia servir de fundamento jurídico para restringir ou mesmo suprimir as liberdades fundamentais de expressão, de imprensa e de informação, mediante ordens de proibição de veiculação e remoção de conteúdo. A resposta oferecida pela Constituição Democrática de 1988 nos parece claramente negativa. O caso concreto do qual se originou a presente repercussão geral não chega a ser difícil, tanto nos seus contornos fáticos como nos seus aspectos jurídicos. Trata-se de uma tentativa de estupro, seguida de um homicídio, que vitimou a jovem Aida Cury, ainda no ano de 1958, seguido de ampla e contínua cobertura jornalística. O caso caiu em domínio público e acabou se tornando um símbolo do flagelo brasileiro da violência contra a mulher e do feminicídio.
Até um dos recorrentes, irmão da vítima, o padre Maurício Cury, chegou a publicar 2 livros, contando em detalhes todo o episódio do crime que envolveu a sua irmã. Mais de 40 anos depois, a TV Globo produziu e veiculou um programa chamado Linha Direta Justiça, em que retratou esse crime de forma respeitosa, fidedigna aos fatos e sem jamais desrespeitar a imagem da vítima. Os irmãos, no entanto, tentaram extrajudicialmente proibir a veiculação do programa e, não obtendo êxito, ajuizaram uma ação de indenização que era fundada principalmente na ausência de autorização dos familiares para a veiculação de uma peça audiovisual de conteúdo biográfico. Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 4815 sobre as biografias não autorizadas, em que a Corte unanimemente afastou a necessidade de autorização do protagonista dos seus familiares em caso de pessoa falecida para a veiculação de obras de conteúdo biográfico, os autores passaram a dar ênfase a um outro fundamento escondido na sua petição inicial, o chamado direito ao esquecimento. Como bem ressaltado pelo eminente relator, o pedido dos recorrentes foi julgado integralmente improcedente em todas as instâncias anteriores, tendo sido reconhecido que a ré, abre aspas, cumpriu a sua função social de informar, alertar e fomentar o debate sobre a violência contra a mulher no país. Os fatos haviam se tornado de domínio público, sendo inconteste a veracidade das informações e a licitude da sua obtenção. Alegando um suposto direito ao esquecimento, aqui estamos nós para julgar essa repercussão geral. Do ponto de vista da imprensa brasileira, não há como se reconhecer um suposto direito ao ouvido com a dimensão que se pretende nos presentes autos. O esquecimento, excelências, é uma escolha, uma circunstância natural, individual. A sua imposição no plano coletivo equivaleria a uma espécie de amnésia coletiva oponível erga omnes. A Globo pede vênia para apresentar a vossas excelências um conjunto sintético de argumentos pelos quais entende não apenas pelo desprovimento do recurso extraordinário interposto, mas pela inexistência, no estado da arte atual do direito positivo brasileiro, de um suposto direito ao esquecimento. Em primeiro lugar, esse direito não foi reconhecido em nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional no Brasil. Trata-se, no caso, de um silêncio muito eloquente. Nem o Marco Civil da Internet, nem a Lei Geral de Proteção de Dados, nem muito menos a Constituição da República, já reformada mais de 100 vezes, nenhum desses diplomas reconheceu ou contemplou esse direito como uma emanação de algum outro direito previsto na Constituição. Nem a vontade do titular ou dos seus familiares, nem o mero decurso do tempo podem justificar um apagamento de fatos da memória coletiva. Em segundo lugar, o direito ao esquecimento não está implícito nas dobras da Constituição. Ele não é reconhecido explicitamente, nem decorre implicitamente de qualquer das garantias dos direitos de personalidade. E aqui um esclarecimento muito importante se faz necessário. Nós estamos a falar da proteção da liberdade de informação, da informação verdadeira obtida por meios lícitos. Porque se o contrário se mostrar em algum caso concreto, o exercício da liberdade de expressão será ilícito, com todas as consequências previstas na Constituição e no ordenamento jurídico brasileiro, desde a retificação da notícia ou da informação, o direito de resposta, até, possivelmente, a remoção do conteúdo e a responsabilização civil ou até criminal dos responsáveis. Mas não é disso que se trata. A Constituição protege o direito à informação verdadeira não apenas como uma liberdade de informar,
mas também como um direito de se informar e de ser informado, independentemente de censura ou licença de quem quer que seja, de vítimas ou de algozes, de autoridades públicas ou de pessoas privadas. De forma muito robusta, quiçá até de maneira pleonástica, eu diria saudavelmente pleonástica, e os tempos atuais mostram isso, a Constituição de 88 protege a liberdade de expressão e de informação em qualquer meio, veículo ou processo, sem limitação de tempo, sem limitação quanto à relevância da informação, sem limitação quanto ao assunto tratado na matéria. Nos termos do artigo 5º, incisos 4º, 9º, 14º e do artigo 220, caput, parágrafos 1º e 2º. O direito de informar, de se informar e de ser informado também não se refere apenas, isso me parece óbvio, a fatos contemporâneos. Ele envolve também o direito de veicular, discutir e criticar fatos pretéritos, pois o seu conhecimento, a sua discussão, o seu entendimento e, eventualmente, até a sua ressignificação envolvem a construção da memória coletiva e da historiografia social, que também são valores abrangidos e contemplados constitucionalmente. Ademais disso, o direito à informação não está submetido pela Constituição a nenhuma espécie de prazo de decadência ou de prescrição, não podendo ser cerceado, limitado, nem muito menos suprimido pelo mero decurso do tempo. O mero desejo de não ser lembrado não configura, portanto, um direito fundamental, não configura sequer ainda um direito subjetivo contemplado infraconstitucionalmente. Nos termos do decidido, nos casos históricos por essa Corte, a DPF 130, que sepultou a velha lei da imprensa, o Supremo declarou inconstitucional a pretensão de controle estatal do discurso público e da livre formação do mercado de ideias e informações. Nos termos do decidido na ADI 4815, sobre biografias não autorizadas, o Supremo sepultou, reinterpretando o artigo 20 do Código Civil, o controle privado sobre o livre mercado de ideias e informações, afastando a necessidade de autorização da pessoa retratada ou dos seus familiares para a publicação de textos escritos, de manifestações sonoras ou de obras audiovisuais de cunho biográfico. No que se refere ao precedente mencionado pelos recorrentes da União Europeia, é preciso enfatizar que a indefinição conceitual e a vagueza de um suposto direito ao esquecimento conduziriam, como já tem conduzido o Brasil, a um regime jurídico de ampla discricionariedade judicial na limitação, no cerceamento e na supressão do direito à informação e das liberdades de expressão e de imprensa. A sua aplicação concreta tende, do ponto de vista consequencialista, a gerar muito maiores incentivos a demandas judiciais para a defesa de um suposto direito individual ao esquecimento do que ao direito coletivo à informação. E isso tem o potencial explosivo de transformar o direito à informação numa espécie de queijo suíço. Os parâmetros fixados com a devida vênia pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que se referem à ausência de interesse público na informação ou de interesse ou ausência de interesse histórico, são absolutamente subjetivos e incompatíveis com a preservação do sistema de direitos fundamentais ligados às liberdades de expressão e de informação. É possível discutir-se em alto nível, a partir de uma deliberação legislativa, como se fez na União Europeia, sobre o regulamento de proteção de dados, situações pontuais e específicas que mereçam proteção do ordenamento jurídico. Mas não é possível se utilizar a sistemática e a gramática dos direitos fundamentais como uma espécie de trunfo, uma espécie de coringa que só servirá
para limitar uma conquista democrática histórica da sociedade brasileira, que foi a superação da censura e a afirmação das liberdades de expressão, de imprensa e de informação no Brasil. Tendo que concluir, mencionaria à Corte a atenção ao fato de que a decisão mencionada como precedente pelo advogado dos recorrentes da União Europeia se refere especificamente a ferramentas de busca. Mas a questão aqui em discussão transcende a proteção da imprensa e dos veículos de comunicação tradicional e a liberdade na internet, a liberdade de buscas digitais. Por isso, o nosso entendimento é o de que, como hoje em dia o acesso à informação depende fundamentalmente do uso dessas ferramentas de busca, é fundamental que o Supremo Tribunal Federal reconheça também que, como um gênero, o direito à informação deve ser protegido e não pode ser relativizado por qualquer artifício jurídico, como um entendimento amplo sobre o direito ao esquecimento. Por todo o exposto, a recorrida pede que Vossas Excelências, no caso concreto, confirmem as decisões da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça, julgando improcedente o pedido formulado pelos recorrentes. E, em relação à tese jurídica a ser firmada, a Globo sugere que o Supremo Tribunal Federal fixe esta tese da única forma capaz de orientar os juízes e tribunais brasileiros na matéria de maneira efetiva. E a tese seria: no ordenamento jurídico brasileiro não existe direito ao esquecimento. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Gustavo Bienenboim e passaremos agora às sustentações orais por parte dos Amite Curia. Segundo o critério que tem sido observado na casa, dobramos o prazo e dividimos pelos inscritos. No caso, nós temos 8 advogados, a cada um asseguraremos o prazo de 5 minutos, fazendo um arredondamento para maior. Passo a palavra à doutora Thaís Borja Gasparian, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Está com a palavra, doutora Thaís. Boa tarde, Excelência, senhora presidente, senhor relator e excelentíssimos senhores ministros. O que mais preocupa a ABRAGE, nesse caso, é o acolhimento da expressão direito ao esquecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro, sob a roupagem, principalmente, de remoção de conteúdo. São diversas as razões que causam preocupação à ABRAGE e eu vou tratar apenas de algumas delas em razão do tempo. A primeira razão é que, nesse processo especificamente, esse processo e não trata de remoção de conteúdo, porque não há o que ser removido. Não há registro do vídeo da Globo na internet. Provavelmente nenhum dos senhores, nenhum de nós viu esse vídeo recentemente. O direito ao esquecimento aqui, a bem da verdade, ele está sendo evocado como uma tentativa de proibição de que se trate de Aida Cury, aproximando o caso, sim, e ao contrário do que disse o nobre defensor dos autores, da ADI 4815, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que tratou da não exigência de autorização para a publicação de biografias. Não é verdade que biografias, elas só se referem a pessoas famosas. Há diversas biografias de pessoas que só se tornaram famosas por conta das biografias. É o caso, por exemplo, de Ângela Diniz, assassinada também, e recentemente tem um podcast muito interessante da Rádio Novelo, um podcast que se chama Praia dos Ossos. É uma biografia, praticamente, do crime que sofreu a Ângela
Ângela Diniz. Tem também a Suzane Richthofen, que foi também envolvida em um crime, um assassinato, que também só veio à tona por causa do assassinato. E não há nenhuma proibição de que se fale de Suzane Richthofen. Há também, por exemplo, livros que tratam, o professor Boris Fausto, recentemente escreveu um livro sobre o crime da Galeria de Cristal, em que ele narra que o bacharel Arthur Malheiros, ele foi assassinado por Albertina, uma pessoa com quem ele teve um caso, e esse caso veio à tona, esse caso é tratado ali justamente em uma pessoa que não é nada famosa, que não é nada importante, que não tinha nenhum registro sobre ela. E tem mais, excelências. Esse processo, no início, isso é importante trazer para ficar bem claro, esse processo, no início, não tratava de direito ao esquecimento. O que havia era apenas um pedido de indenização, porque a emissora teria usado a imagem das pessoas sem autorização. Só depois, eu acho que em alegações finais, em apelação, é que o direito do esquecimento veio à tona. Com todo o respeito à dor dos familiares, o que parece é que tivesse havido autorização prévia com pagamento, não haveria o que ser esquecido. Me parece um pouco oportunista essa tese ter sido levantada recentemente nos autos. A outra razão, excelência, está no fato que aqueles que mais requerem remoção de conteúdo sobre o palio do direito ao esquecimento são homens públicos, sobretudo políticos. A Abrage, que eu represento, tem um projeto chamado Ctrl-X, que desde 2011 mapeia ações na justiça que foram propostas contra a divulgação de informações. A Abrage juntou aos autos esses números, mostrando que, sobretudo em anos eleitorais, vê-se um crescimento expressivo de número de processos que requerem a remoção de conteúdo. Para vossas excelências terem uma pequena ideia, em 2016 foram 921 processos que pediam remoção de conteúdo, mais de 70% dele feito por políticos. Em 2017, não era eleição eleitoral, o número de processos que pediam remoção de conteúdo era muito inferior, 460. 2018, ano eleitoral, 1.200 processos que pediam a remoção de conteúdo, todos eles feitos por políticos. Em 2019, o número cai de novo, eu não tenho os dados sobre 2020. O que se nota, excelência, é que, para além do aumento em si do número de processos requerendo a remoção de conteúdo, são os políticos que mais propõem ações com esse pedido, como se pretendessem esconder da população as informações. Caso o direito ao esquecimento venha a ser acolhido no país, a decisão certamente beneficiará essas pessoas que tentam esconder informação da população. Como já disse o ministro Barroso, falar em esquecimento na América Latina é uma afronta, um desrespeito à memória que é necessária nesse país para que não se repitam fatos abomináveis. Trata-se, senhores, de combater um conceito tão vago que legitime uma arcana praxis, um princípio do segredo, que seja o de sonegar aos cidadãos o acesso à informação. E isso seria próprio de um Estado de polícia. Essa a contribuição da Abrage, excelências. Muito obrigada. Agradeço a doutora Thaís Gasparian e passo a palavra ao doutor Carlos Afonso Pereira de Souza, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio. Obrigado, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro relator Dias Toffoli, excelentíssimos ministros desta Egrégia Corte e demais colegas aqui neste julgamento. Em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS, gostaria de agradecer pela oportunidade de me dirigir a vossas excelências no contexto dessa ação, na qualidade de Amicus Curiae, e trazer alguns pontos que, no entendimento do Instituto, parecem importantes para analisar o contexto do caso e o seu efeito e os seus efeitos para o futuro. Antes de mais nada, é importante lembrar que existe uma certa elasticidade conceitual do chamado direito ao esquecimento que precisa ser abordada e que precisa ser analisada com bastante cuidado. Até porque, debaixo do manto do chamado direito ao esquecimento, temos visto nos tribunais brasileiros um
uma pluralidade de casos dos mais distintos, desde casos envolvendo o apagamento de nomes em matérias na imprensa, a desvinculação de determinados resultados de busca na internet, até mesmo um parque de diversões querendo obrigar a imprensa a não divulgar sobre um acidente ocorrido em um determinado brinquedo, quando o mesmo brinquedo seria relançado num momento agora muito próximo. Então, é importante entender como essa elasticidade conceitual do direito ao esquecimento permite o seu uso oportunístico, fazendo com que o direito ao esquecimento se torne quase como que um teste de Rorschach das manchas que as pessoas ali dela procuram tirar perfis psicológicos, dali cada um enxerga um conceito do mais distinto, com consequências das mais distintas. E procurando entender por que isso acontece, talvez valesse a pena observar a contribuição da Catalina Botero, que é ex-relatora da liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos, quando ela diz que o direito ao esquecimento não é uma categoria jurídica, é uma categoria emocional, emotiva. E assim o é, procurando entender, talvez porque nós estejamos imersos em um meio de hiperconexão, em que tantas informações existem sobre nós mesmos, e o direito ao esquecimento pareça dar esse conforto, essa segurança, esse controle com relação a essas informações. Mas é importante entender que esse apelo do direito ao esquecimento tem gerado um esvaziamento da tutela dos demais direitos da personalidade, como privacidade, honra, nome e imagem, que são deixados de lado em nome de uma tutela com maior apelo, como a do chamado direito ao esquecimento, e também lembrar que o chamado direito ao esquecimento não entrega o que é prometido. Nenhuma decisão judicial, com todo respeito, jamais conseguirá garantir que a sociedade se esqueça do objeto. Então, às vezes, acontece o efeito justamente oposto. Acho que vale lembrar também, especialmente aqui no caso aí da Cury, que esse talvez não seja o caso mais apropriado para se traçar contornos sobre o direito ao esquecimento na internet, por uma série de motivos. Primeiro, por ser um caso em que envolve uma ação pleiteada por parentes, por herdeiros, e não pela própria pessoa que procura ali a efetivação do esquecimento, que é a imensa maioria dos casos que chegam aos tribunais brasileiros. Segundo, porque se trata de um caso de televisão. Quando se pensa em internet, estamos discutindo remoção de conteúdo, desindexação de resultados de busca, formas de ocultação de mensagens ou de nomes que nada tem a ver com esse caso, o que torna muito perigoso uma aproximação desse caso com a geração de um precedente que poderia ser aplicado na internet. Não existe nada nesse caso que guarde semelhança com o modo pela qual as informações são acessadas, tratadas, por que não dizer vazadas, na internet. E, por fim, vale lembrar que esse caso parece muito mais assemelhado com o importante histórico que esta Corte tem na tutela da liberdade de expressão, no caso já aqui bastante citado, de biografias não autorizadas. Por fim, gostaria apenas de lembrar, como já ressaltado, que nem o Marco Civil da Internet, nem Lei Geral de Proteção de Dados tratam do direito ao esquecimento. Fala-se muito que a LGPD, a lei brasileira, foi inspirada no marco europeu, no GDPR, mas a nossa lei brasileira é silente com relação ao direito ao esquecimento. Nossa lei é muito palavrosa, detalhista no que diz respeito aos direitos dos titulares de dados, mas não importa o direito ao esquecimento como existente na Europa, o que talvez seja um marco aqui de uma peculiaridade que nós devemos observar dentro do contexto nacional sobre a aplicação do direito ao esquecimento. Por fim, então, gostaria apenas de usar meus últimos segundos para estender aqui o nosso sentimento aos parentes da vítima. Esse é um crime bárbaro e cruel, mas que seria muito triste que a sua repercussão transformasse um direito ao esquecimento numa forma de censura, numa forma de restrição ao acesso à informação em nome de Aida Cury. Bom, eram essas nossas contribuições. Agradeço mais uma vez em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Obrigado. Agradeço ao Dr. Carlos Afonso Pereira de Souza e passo de imediato a palavra ao Dr. Anderson Schreiber, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBDC Civil. Está com a palavra até 5 minutos, doutora Anderson. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, demais colegas que participam desse plenário virtual.
O direito ao esquecimento não é um direito de apagar o registro histórico de um fato ou de remodelar a história. Não é tampouco o direito de não ser lembrado contra a própria vontade. Obviamente, a nossa ordem jurídica não admite proprietários de passado, e não é disso que estamos tratando aqui hoje. Em todo o mundo, os autores que se dedicam a esse tema registram que o direito ao esquecimento, apesar dessa nomenclatura ampla, não é nada mais que o direito que as pessoas têm de ser retratadas perante a opinião pública de um modo fidedigno, atual, fiel ao que elas realmente são. A vítima de um crime sexual, por exemplo, tem direito a não ser, a todo tempo, identificada pelos meios de comunicação como a vítima daquela agressão. Se toda vez que o nome dela surgir em algum lugar, ela for associada publicamente a esse crime, ela estará sendo minada no desenvolvimento da sua liberdade e estará sendo retratada de um modo equivocado, porque baseado em um único evento do seu passado, um evento involuntário, um evento do qual ela legitimamente procura se distanciar, um evento que ela procura deixar para trás. Da mesma forma, uma pessoa trans, por exemplo, tem direito a não ser apresentada à opinião pública todo o tempo como uma pessoa que nasceu com um gênero biológico diverso daquela em que ela se sente inserida, porque isso comprometeria a sua liberdade de gênero e retrataria essa pessoa, sociedade, de um modo que simplesmente não é mais verdadeiro. O direito ao esquecimento, então, não é um direito contra a história ou contra a verdade, ele é um direito a favor da verdade, de uma verdade atual, da retratação atual e fiel de cada ser humano. É muito fácil, nesse tema, ceder à tentação de achar que reconhecer o direito ao esquecimento traria risco grave à liberdade de expressão. É usual que sintamos aqui o calafrio provocado pela lembrança tenebrosa da censura. Mas também parece evidente nos dias de hoje, talvez mais evidente do que em qualquer outra época, que a liberdade de expressão precisa ser exercitada de um modo responsável, de um modo que não induza a sociedade em erro, que não propague mentiras, que não violente intimidades, que não incentive o ódio e o obscurantismo. É preciso admitir que a liberdade de expressão, como qualquer outro direito fundamental, é relevantíssima, mas pode sim esbarrar em alguns limites amparados em outros direitos, em especial na proteção à dignidade da pessoa humana. Não há dúvida de que uma emissora de televisão pode veicular um programa sobre um crime histórico que chocou a sociedade brasileira, mas será necessário que nessa veiculação se aborde cenas de intimidade familiar, como um diálogo dentro da casa em que a mãe da vítima pergunta, angustiada, aos seus irmãos por que ela ainda não chegou em casa sem saber que já estava morta? Será preciso, nesse tipo de programa, veicular, por exemplo, cenas de enterro das vítimas, retratando ou representando a dor real dos seus familiares ainda vivos? De que serve a expressa proteção constitucional à intimidade e à vida privada se não houver alguma espécie de limite a isso? O argumento de que precisamos aguardar o legislador estabelecer parâmetros significaria, infelizmente, na prática, deixarmos esse direito fundamental à intimidade e à vida privada sem qualquer proteção até lá. Pior, se essa Corte negar reconhecimento ao direito ao esquecimento, mesmo em tese, o Poder Legislativo aí sim não terá qualquer incentivo para agir de modo a iniciar o debate de alto nível a que se referiu meu querido amigo Gustavo Binemboim em sua mais que brilhante sustentação. Uma palavra, por fim, sobre os motores de busca. Se alguém que foi acusado de um crime, mas foi absolvido ao fim do processo judicial, tem seu nome digitado no motor de busca, os 10 primeiros resultados falam na acusação, mas não mencionam a absolvição, parece certo que essa pessoa precisa contar com algum instrumento jurídico para se insurgir contra isso, para pleitear, ao menos, a atualização dessas notícias. Não se trata, senhores ministros, de suprimir conteúdos, de suprimir informações, de suprimir registros históricos. Uma obra muito recente, produzida no programa de mestrado e doutorado em Direito Civil da UERJ, de autoria de Júlia Costa de Oliveira, chamada Direito ao Esquecimento e seus Mecanismos de Tutela na Internet, listra outros remédios que não a supressão de conteúdo, como a desindexação parcial e a reordenação de resultados, que podem muito bem ser usados para preservar a liberdade de expressão
protegendo o direito ao esquecimento, que é, em suma, a favor da verdade, de uma verdade integral, abrangente e atual. Excelentíssima senhora vice-presidente, é sempre uma honra falar nessa corte. Agradeço, na sua pessoa, a todos os demais ministros pela atenção com que me ouviram. Obrigada, doutor Anderson Schreiber. Passo a palavra ao doutor Eduardo Mendonça, que falará pelo Amicus Curiae Google Brasil Internet Limitada. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, servidores dessa casa e advogados que também participam da sessão. É sempre uma honra verdadeira, genuína, vir à tribuna do Supremo Tribunal Federal, mais ainda nesse caso em que eu venho, em nome da Google Brasil, defender um tema e sustentar um ponto de vista que nos parece central para a liberdade de expressão e de informação no Brasil. Nós sabemos que esse recurso não versa sobre questões específicas de internet, isso nunca foi objeto do recurso. As partes também se situam, se colocam em outra perspectiva. Mas, apesar disso, nós achamos que a linha que esse tribunal fixar será uma referência muito importante para a percepção geral do tema. Mais do que isso, esse é um momento importante para que esse tribunal possa, seguindo a sua tradição, evitar o que tem sido uma enorme banalização das restrições à liberdade de expressão e de informação no Brasil. Eu, naturalmente, não vou repetir tudo aquilo que já foi dito, muito bem dito por quem me antecedeu. Eu gostaria de utilizar um ponto de partida do que veio antes. Já foi falado mais de uma vez que o limite da liberdade de expressão deve ser o ilícito. E é exatamente essa questão de princípio que nós estamos aqui defendendo. Não há nenhuma dificuldade para a remoção de conteúdo ilícito no Brasil. Ou seja, conteúdo que possa ser reportado como desinformação, conteúdo que seja impreciso ou deliberadamente falso, conteúdo que seja intrinsecamente ofensivo porque viola os direitos à personalidade. Pelo contrário, a jurisprudência é bastante generosa com a apreciação dos direitos da personalidade e frequentemente promove a remoção de conteúdo com o argumento de que houve excesso na exteriorização da liberdade de expressão. Portanto, há uma proteção muito robusta dos direitos da personalidade que já acontece. Mais do que isso, eu trago um dado objetivo. A Google publica relatórios anuais de transparência sobre remoções no mundo. O Brasil figura sistematicamente no segundo lugar, por vezes terceiro lugar, entre os países com mais ordens de remoção em todo o mundo, num ranking liderado pela Rússia. O Brasil tem caído sistematicamente em quase todos os rankings relevantes de liberdade de expressão no mundo. Portanto, esse não é um tema do passado. Com todo respeito, não se trata de dizer que é boa hora de rompermos com medo da sombra da ditadura e darmos um passo adiante. A realidade ainda é de muita restrição. Pelo contrário, esse tribunal tem sistematicamente defendido a importância de colocar freios e balizas mais claras a esse tipo de controle, que muitas vezes é feito com ótimas intenções pelo Poder Judiciário, mas pela sua vagueza acaba ficando preso ou vinculado às visões pessoais de cada magistrado. O ministro Celso de Mello muitas e muitas vezes destacou isso, como muitas vezes esse controle judicial acabava sendo uma nova forma de censura, bem intencionada que fosse. Mais recentemente, no julgamento das biografias não autorizadas, a ministra Carmen Lúcia, também com absoluta precisão, como lhe é próprio, destacou que quando alguém pretende impedir outra pessoa de falar alguma coisa verdadeira, com base numa percepção sua, o nome disso é censura, mesmo quando bem intencionada. E é exatamente disso que se cuida aqui. O direito ao esquecimento, na sua dimensão real, na sua delimitação real, não versa sobre conteúdo ilícito de desinformação ou conteúdo de alguma forma ofensivo. É o contrário, conteúdo verdadeiro que, apesar de verdadeiro, apesar de não ter sido exteriorizado de uma forma que seja ofensiva aos direitos à personalidade, por alguma razão seria considerado não mais conveniente ou de tal modo desagradável
que deveria ser removido. É claro que não se ignora o desconforto que a memória desse fato pode trazer, mas fato é que nós estaríamos cruzando uma linha perigosa se o Poder Judiciário passasse a ter o poder de determinar a remoção de conteúdo verdadeiro, não intrinsecamente ofensivo, a partir de uma lógica de avaliação de consequências, do tamanho do abalo, de quase conveniência. Isso é ruim em geral, é mais ruim na nossa realidade específica. E eu falo especificamente desse processo ainda em transição, ainda em curso de superação de um ethos censório no Brasil. Por fim, como disse o professor Gustavo, com absoluto acerto, eu termino, Excelência, não vou me alongar, prometo, não há nenhum fundamento específico na ordem jurídica brasileira que consagre alguma coisa parecida. Ao contrário, tudo aponta na impossibilidade de remoção de conteúdo verdadeiro, com base em juízos de conveniência, juízos quase editoriais. Portanto, nos parece, e eu aqui concluo, que seria um grande desserviço ao papel decisivo desse tribunal na proteção à liberdade de expressão que nós agora saíssemos daqui com esse novo poder de restrição e modalidade de restrição, onde ela naturalmente não é necessária. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Eduardo Mendonça e passo a palavra ao doutor Oscar Vilhena Vieira, que falará pelo Amicus Curiae Google Brasil Internet Limitada. Pois não, doutor Vilhena. Excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, relator desse caso. Eu tenho a honra de vir aqui representando o Instituto Palavra Aberta, que tem por missão a defesa não só das liberdades democráticas, mas especificamente da liberdade de expressão e do direito à informação. Hoje pela manhã, conversando com algumas lideranças do movimento negro, eu fui questionado se a incorporação do direito ao esquecimento ao sistema jurídico brasileiro poderia, em alguma forma, inibir que se narrasse a história do Holocausto a que foi submetida a população negra no Brasil. Se seria proibido, por exemplo, narrar-se a história de uma família que foi trucidada em uma fazenda do interior do Vale Paraíba. Tá? E imediatamente me perguntei, seria possível inibir, por intervenção de uma pessoa que não quer ver o nome da sua família misturada a essa tragédia, né? Que isso fosse proibido? Há outros crimes contra a humanidade, que essas pessoas pudessem ser privadas de compreender o que aconteceu no passado? Infelizmente, a resposta é positiva, caso nós aceitássemos o direito ao esquecimento, tal como postulado aqui. Como decidiu este mesmo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da lei de anistia, ao se afirmar que nem o perdão legal pode usurpar da sociedade o direito de investigar a sua história e buscar a sua verdade. Portanto, nem a anistia pode apagar a memória, nem a anistia pode proibir que se retorne ao passado. O Instituto Palavra Aberta habilitou-se como amigo da Corte por entender que a incorporação do pretenso direito ao esquecimento em nosso ordenamento jurídico trará graves ameaças à nossa democracia. Ele afronta a nossa Constituição. Não há nada na nossa Constituição que autorize a censura e a criação de obstáculos à circulação de fatos ou informações pessoais que não sejam ilegais ou inverídicas ou derivem de um ato abusivo, como se pretende com a adoção desse pseudo-direito ao esquecimento. Acolher o direito ao esquecimento seria voltar as costas para uma robusta jurisprudência desta Corte, cristalizada no caso das biografias não autorizadas, em que o tribunal reconheceu de forma unânime a prevalência do direito à informação sobre a vontade subjetiva do biografado, como se alientou a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, permitir
que um indivíduo impeça a circulação de informação confere a ele, indivíduo, a prerrogativa de controlar a autonomia do outro, de suprimir a sua autonomia. Como cravou também o ministro Barroso, no mesmo julgamento, a Constituição brasileira conferiu ao regime um regime preferencial à liberdade de expressão, não porque ele seja um interesse superior aos outros, mas porque a liberdade de expressão é uma peça fundamental da sustentação do regime democrático. Isso não significa, Vossas Excelências têm reiterado isso inúmeras vezes nesse tribunal, que haja um direito absoluto aqui. Inúmeras são as situações estabelecidas pela lei em que a liberdade de expressão pode ceder, mas em todas estas circunstâncias é fundamental demonstrar que houve abuso, que houve ilegalidade, que houve uma falta de veracidade. A Constituição não admite, em hipótese alguma, que a mera vontade, o mero interesse ou mesmo um capricho individual possam triunfar sobre o direito fundamental preferencial. A Constituição, por intermédio das suas cláusulas pétreas, nos impede de furtarmos as gerações que estão por vir, de gozar as mesmas liberdades que nós gozamos. Incorporar o pretenso direito ao esquecimento, tal como proposto nesse caso, impediria as futuras gerações de ter acesso à sua própria história, de defender a própria democracia. Concluo. Reconhecer o pretenso direito ao esquecimento, dissociado de fatos e informações ilegais ou abusivas, seria conferir caráter absoluto a um interesse, a um mero interesse, que não é reconhecido pelo ordenamento jurídico e colocá-lo acima de um direito fundamental, estruturante da nossa democracia. Como reconhece a Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é parte, toda pessoa terá direito à liberdade de expressão e esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza. É assim que a palavra aberta reitera a sua solicitação de que o Supremo Tribunal Federal declare que no Brasil, de acordo com a sua Constituição, não há espaço para o direito ao esquecimento. Muito obrigado. O doutor Oscar Vilhena falou pelo Amicus Curiae Instituto Palavra Aberta, e não como eu o havia identificado. Peço escusas ao doutor Oscar Vilhena e agradeço a participação de Sua Excelência. Agradeço a correção. Passo a palavra ao doutor José Eduardo Martins Cardoso, que falará pelo Amicus Curiae Pluris, Instituto de Direito Partidário e Político. Pois não, doutor? Senhora Presidente, senhor relator, senhores ministros, senhoras ministras, doutor representante do parquê, eu quero submeter a esta igreja a forte reflexão contrária a que muitos aqui afirmaram. E quero afirmar que o direito ao esquecimento é um direito inerente e fundamental aos Estados democráticos. E por que afirmo isso? Porque no Estado de Direito, como disse há pouco o professor Oscar Vilhena, não existem direitos absolutos. No Estado de Direito, a própria noção de direito envolve a noção de limite. O chamado direito ao esquecimento é uma decorrência do direito à intimidade e uma decorrência do princípio da dignidade humana, que também devem ser analisados no cotejo com outros direitos. Não é ilimitado o direito à privacidade, à intimidade, ele é limitado por quem? Pela liberdade de manifestação, de expressão. E é neste encontro que nós temos que ver os limites do direito e não negá-los. Dizer que o direito ao esquecimento é uma realidade dos estados de polícia ou das ditaduras, com todas as vezes, é esquecer, literalmente esquecer, que essa discussão começou no século XIX, nos Estados Unidos da América, com Cooley, que utilizou essa expressão se referindo ao direito a estar só. É esquecer a jurisprudência da Corte Alemã, nos casos Lebas 1 e 2, na década de 60 e 70. É esquecer que a doutrina francesa fala do droit à l'oubli.
embora lá se discuta se esse direito é constitucional ou não, é esquecer que na Espanha já houve julgados muito importantes que reconheceram esse mesmo direito, como é exatamente o caso Posterra González. É esquecer que a própria União Europeia regulamenta essa questão. E digamos, esses países não são ditaduras nem Estado de Direito. Portanto, quero observar que isso é uma decorrência do Estado de Direito. E a discussão, com todas as veias, não diz respeito a se existe ou não existe o direito ao esquecimento. Diz respeito aos seus limites. No Brasil, ele já foi reconhecido. O STJ já julgou e o reconheceu no caso da Candelária. Os juristas reconhecem que, embora nós não tenhamos uma legislação específica e geral tratando do problema, nós temos vários fragmentos legislativos que tratam-se do problema. O artigo 43, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ao falar do direito ao esquecimento nos cadastros. O artigo 64.1 do Código Penal, quando fala da reincidência. O artigo 748 do Código de Processo Penal, quando fala da reabilitação. A lei do Marco Civil, não cita expressamente com todas as vendas, mas eu, como ministro, assinei essa lei. E se vocês olharem no artigo 2º, está claro que a associação da proteção que ali se dá tem a ver e relacionado com o princípio da personalidade humana, que, obviamente, tem a ver com o direito ao esquecimento. Então, portanto, quero observar a Vossas Excelências que o direito ao esquecimento existe no Estado de Direito. Não é fruto das ditaduras. Nas ditaduras, o ditador manda calar quem quer e manda lembrar quem quer. É o arbítrio que caracteriza a ditadura, e não os direitos. O direito ao esquecimento faz parte do Estado de Direito. A grande questão, portanto, é a extensão, eminentes ministros. E como se faz a extensão desse direito? Se aplicaria este caso ou não? Tenho muito pouco tempo para explorar aquilo que acredito. Acho que há vários critérios que devem ser adotados. O tempo, por exemplo, adotado pelo STJ nesse caso, com todas as vezes, não me parece correto. O tempo não elimina a dor, a amortece. O reavivar da dor é algo que acontece com o tempo para quem vive isso na terra. A meu ver, pela escassez de tempo que tem, quero oferecer um critério de reflexão de Vossa Excelência. E o critério é o seguinte: se o direito à intimidade ele tem uma feição diferente para quem exerce a vida pública, é neste caso que devemos atentar para o fato. Quem exerce a vida pública ou os fatos relacionados à vida pública terão uma diminuição do direito à privacidade e, como tal, do direito à memória. Eu não posso, por exemplo, evitar que não se divulgue um suicídio de Getúlio Vargas ou a morte de Kennedy. Mas, se a pessoa é privada e os fatos que a envolvem dizem respeito a uma situação exponencial que a levou a público, aí não há por que se associar esta pessoa ao fato. Na pessoa pública, o fato diz respeito à pessoa, mas na pessoa privada ou não. E, neste caso, ainda Cury não era uma pessoa pública. Poderia ter sido narrado, sim, o fato pela douta apelada, mas não fez o fato. Preferiu imagens. O interesse público não se confunde com o interesse do público, eminentes ministros. E, nesse caso, o que foi feito, e eu vi, sim, no programa, foi a busca do interesse do público e não do interesse público. Se narrasse o fato com outros nomes, como se faz no caso dos adolescentes, a coisa estaria perfeita. Mas não foi assim, senhor. Por isso, proponho a Vossa Excelência, para concluir, o reconhecimento ao direito ao esquecimento. Que se reconheça e que, neste caso, se faça justiça com a dor de uma família. Não para fins pecuniários, mas para fins de demarcação do que pode ou não pode ser feito num Estado democrático de direito. Agradeço ao doutor José Eduardo Martins Cardoso e passo a palavra ao doutor André Zonato Guiaqueta, que falará pelo Amicus Curiae Verizon Mídia do Brasil Internet Limitada. Pois não, doutor. Muito obrigado, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente desse Supremo Tribunal Federal, ministro relator Dias Toffoli, na pessoa de quem saúdo os demais ministros e ministras do tribunal. É novamente um prazer imenso retornar à tribuna, ainda que de maneira virtual, nesta casa, para tratar de temas relacionados às liberdades, mas mais especificamente o impacto que isso pode gerar
em termos de tecnologia. Falo por Verizon Media, que é a atual denominação da Yahoo do Brasil, que foi um dos primeiros mecanismos de busca disponibilizados a nós aqui no Brasil. E a contribuição da Verizon, de Yahoo hoje, ele tem a ver exatamente com o histórico de muitos anos aqui no Brasil, dos casos, já de uma percepção da vulgarização da utilização desse Instituto do Direito ao Esquecimento para a remoção de conteúdo dos mais diferentes tipos, sob as mais diferentes justificativas. E a contribuição também diz respeito muito especificamente aos efeitos que o reconhecimento do direito ao esquecimento pode ter no âmbito específico da internet. Como aqui já foi mencionado, eu não vou me ater alongadamente nisso, mas há atualmente uma explosão de casos banais e que vêm sendo tratados como se excepcionais fossem para justificar a aplicação do Instituto do Direito ao Esquecimento, se ele assim for reconhecido. Casos nos quais onde não há ponderação, não há a análise de proporcionalidade. Aqui já mencionado, eu acho que esse é um dos exemplos mais sintomáticos hoje, do caso já mencionado do parque de diversões, que quer a desindexação de resultados, a desassociação do seu nome a uma atração específica por conta de um acidente fatal. E aí eu não me furtaria a fazer uma analogia com todo o cuidado, que quando se fala do direito ao esquecimento e da dor sentida por cada um, é inegável a analogia com a caracterização do dano moral, desde a partir da Constituição de 1988, onde, no seu início, muitas vezes o mero aborrecimento, o desconforto, sem qualquer impacto concreto na intimidade ou na integridade moral, justificava a propositura de ações visando a indenização, criada, portanto, a indústria do direito moral. E já afirmado aqui, gostaria de, nesse primeiro momento, também ratificar, esse Supremo Tribunal tem agido e tem atuado energicamente, de maneira cirúrgica, quando necessário, demonstrando a prevalência e a preferência das liberdades de informar, jornalística e de expressão na avaliação desses conflitos. O que se tem proposto aqui em termos, já se citou aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, mas é importante que se diga aqui que a menção à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, inspirada no GDPR europeu, tem ligação direta com o que se disse do caso Google Costerra. Lá o fundamento para se reconhecer e se determinar desindexação foi a proteção a dados pessoais. E o nosso legislador, mesmo após essa decisão do Tribunal Europeu, teve a oportunidade de incorporar tal dispositivo ou a sua semelhança no nosso regulamento nacional. Então, pode-se afirmar com segurança que houve uma opção legislativa dentro da Lei de Proteção de Dados Pessoais para que não se fizesse menção a essa proteção. Aqui também se falou do Marco Civil da Internet. É interessante notar o artigo 3º, inciso 1º do Marco Civil da Internet, dizer que um dos princípios é a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação previstos na Constituição Federal. O que se tem notado, e aí faço menção a um caso específico decidido pelo STJ, se tratando de uma fraude em concurso público. Nesse caso em específico, determinou o STJ que deveria haver a preferência dos direitos da personalidade. E o impacto desta decisão do STJ nos mecanismos de busca tem sido, ou potencialmente a remoção de conteúdo gerado pela assessoria de imprensa desse tribunal, do CNJ, do próprio Superior Tribunal de Justiça. Não parece ser essa a intenção e o desejo. E desafios reais, e quando a gente fala da Yahoo e dos desafios reais do direito ao esquecimento, a quem a ordem de remoção baseado no direito ao esquecimento deveria ser dirigida? Ao provedor, que tem dificuldade ou impossibilidade de defender o conteúdo, saber se ele é público, verídico, contemporâneo, ou autor do próprio conteúdo, para que se faça a retificação, que pode ter amplitude de defesa e a própria eficiência na remoção desse conteúdo. Finalizando, senhora ministra, na forma de ver de Yahoo Brasil, o Instituto do Direito ao Esquecimento, os possíveis reflexos
do direito ao esquecimento no Brasil, na internet, podem trazer maiores problemas do que soluções almejadas hoje. E diria, para finalizar, que o que não se deseja é a criação de uma indústria do esquecimento, à semelhança daquela do dano moral, que já foi energicamente reprimida, inclusive por esse Supremo Tribunal Federal. Essa é a contribuição da Yahoo do Brasil, novamente agradecendo pela oportunidade de voltar a esta tribuna. Muito obrigado. Agradeço ao doutor André Zonato Guiaqueta e teremos agora a participação do último amicus curiae inscrito, Instituto Vladimir Herzog, e por ele falará, e passo a palavra, a doutora Adriele Aires Brito. Pois não, doutora? Muito obrigada, excelentíssima ministra. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora ministra-presidente, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. É uma verdadeira honra poder contribuir para este leading case em nome do Instituto Vladimir Herzog, concebido a partir da necessidade da defesa irrestrita da democracia, dos direitos humanos, da memória, verdade e da liberdade de expressão e da celebração do legado do jornalista Vladimir Herzog. Por definição, não se pode conceber a existência de um direito ao esquecimento, uma vez que tal expressão é desprovida de conteúdo jurídico em si mesma. É sabido que a todo direito previsto no ordenamento jurídico corresponde a um dever. Por isso que não se pode impor a ninguém um dever de esquecimento, sob pena de se retirar do indivíduo um direito constitucionalmente garantido, que é o direito à memória, até como expressão da autonomia de vontade. Direito este sim, assegurado no artigo 216, até o momento aqui neste julgamento não mencionado. Não se pode impor a quem quer que seja um dever de esquecer um ato ilícito ou desabonador cometido por outrem. O direito à memória, dotado do mais alto interesse público, é diametralmente oposto à imposição de um dever de esquecimento. São coisas mutuamente excludentes. Dessa forma, este entendimento do Instituto Vladimir Herzog autoriza o reconhecimento de um regime jurídico constitucional do direito à memória, isto sim, a significar proteção da própria identidade da sociedade brasileira e do seu modo de viver, que não deve ser passível de censura prévia, muito menos ser mitigado por um chamado direito ao esquecimento, pois pretenso direito não encontra respaldo jurídico em nenhum ato normativo brasileiro ou em tratados e convenções internacionais, como se já falou aqui. Memória essa que deveria nos impedir de repetir os erros do passado e fomentar mesmo a elaboração de políticas públicas nessa matéria. Em casos em que a recordação opressiva for impeditiva de fruição do direito à identidade, o Estado deve prover condições para a elaboração social e psíquica da recordação, não o esquecimento. Vale lembrar que um dos efeitos nefastos de um direito ao esquecimento é a impossibilidade de análise sistêmica de acontecimentos repetidos. A potencial invisibilidade dos ofendidos e a consequente falta de acesso a informações relevantes, conjugada com a impossibilidade de análise desses dados em conjunto, pode, inclusive, prejudicar o processo de tomada de decisão e adoção de políticas públicas. Estamos aqui mesmo, nesta tarde, a tratar, mais de 60 anos depois, de um caso sensível de feminicídio. Crime este apenas categorizado como hediondo a partir de 2015. Então, pasmem, excelências, foram 57 anos que tiveram que se passar para que as mulheres se sentissem legalmente albergadas neste particular. Na busca de uma harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade, imperioso lembrar a fórmula consagrada na interpretação conjunta da ADPF 130 com a ADI 4.815, sendo esse o estado da arte do ordenamento jurídico pátrio e jurisprudencial sobre a matéria, garantidor de todo um sistema normativo propício à livre circulação de ideias, pensamentos e informações, concretizador de diversos direitos fundamentais, cabível apenas a posteriori uma eventual aferição de abuso dessas liberdades caso a caso. Já no recurso extraordinário subjúdice,
cumpre salientar que um pretenso direito ao esquecimento não é pré-requisito para que se tenha direito a um reconhecimento da indenização por danos morais e materiais pleiteada. São duas categorias estanques e independentes, em que uma necessariamente não acarreta ou pressupõe a outra, sendo despicienta a constatação de que um fato deva ser, entre aspas, esquecível para ser indenizável. Estamos aqui, portanto, a tratar de reproduções de acontecimentos verídicos pertencentes a essa integridade do real, na fruição da liberdade de expressão e de pleno acesso à informação, sendo que a aferição de um dado da realidade só poderá ser feita em momento posterior ao seu acontecimento, e não ex ante, já que a história deve ser entendida como um processo de sedimentação estendido no tempo, combatendo, portanto, um nefasto revisionismo e negacionismo histórico. Excelentíssimos ministros, finalizo aqui agradecendo a atenção que foi ouvida e espero ao Instituto Vladimir Herzog o reconhecimento por esta Suprema Corte de um regime jurídico diretamente constitucional do direito à memória e não de um direito ao esquecimento. Agradeço a doutora Adriele Aires Brito e ao tempo em que cumprimento o doutor Humberto Jacques de Medeiros, nosso vice-procurador-geral da República, que agora está a substituir o doutor Augusto Aras. Eu passo-lhe a palavra para a sua sustentação oral, que será a última antes do intervalo. Muito boa tarde, senhora presidente, senhores ministros, senhor advogado-geral da União. É um prazer enorme ser o Ministério Público presente a essa sessão com um tema tão importante, tão sensível e tão relevante. Saúdo a todos advogados que aqui brilhantemente ocuparam a tribuna, na pessoa do doutor Cardoso, que como advogado fala de pé mesmo na sessão eletrônica, o que empolga a quem assiste. Ser a última sustentação nessa sessão me impõe a tarefa de poder agregar algo ao julgamento quando tanto de tão valioso já foi aqui posto. Incumbo-me, então, de uma tarefa um pouco difícil, mas que eu me arrisco a fazê-la, de tentar tornar um pouco mais visível o cenário em que nós todos nos pomos nessa discussão. Que talvez, se nós, nesse esforço, conseguíssemos ajustar onde está cada um dos problemas, as coisas talvez possam se tornar um pouco mais simples e nós conseguimos ir ao núcleo duro desta questão. O caso nos move porque há muitos conceitos relevantes associados aqui. Ou seja, ainda que não queiramos, encostamos em ideias como liberdade, privacidade, verdade, intimidade, história, memória, direito à informação. Há um belo raciocínio foi feito aqui nessa sessão de que a ideia de esquecimento, a ideia de um direito ao esquecimento não é o direito que eu tenho de esquecer algo dramático de minha vida e que se eu esqueço uma passagem dramática de minha vida, eu me liberto. Não é esse direito de eu esquecer algo, mas, na verdade, é parte de um direito de ser esquecido. Ou um direito de ser esquecido implicando um dever a outrem de não ser lembrado ou de não ser mencionado. E quando alguém tem um dever de não me mencionar ou de não, sobre outrem, dirigir a sua expressão, não há dúvida que isso incomoda a qualquer um que tenha uma sensibilidade ou um temor com a ideia de censura. Eu vou fazer um passo mais atrás para a mitologia greco-romana, onde quando as pessoas faleciam, a mitologia dizia que primeiro, com Caronte, se passava no rio Aqueronte. E o rio Aqueronte era onde ficavam os sonhos, os desejos e os deveres não cumpridos. Mas a pessoa ainda seguia naquele caminho da vida pós-morte. Mas em Hades tinha um rio muito importante, que era o rio Lete, que era o rio em que se esquecia tudo aquilo que se havia vivido.
para que a vida após a morte, ou talvez uma reencarnação, fosse liberada por completo, havia o rio Lete, esse que apagava tudo que se tinha vivido. A palavra grega, ao rio Lete, decorre a palavra grega aletheia, que é o antônimo do rio Lete. E a aletheia, em grego, é justamente verdade e realidade. De certo modo, na mitologia grega e no léxico grego, o oposto ao esquecimento, o antagônico ao esquecimento, era a verdade e a realidade. Sinto que talvez seja isso que tanto move todo mundo, neste caso, com tamanha preocupação e com tamanha mobilidade nisto. Ainda se salto de Roma e da Antiguidade Clássica para o presente. Presente ou talvez para o futuro. É importante, quando vemos alguns amiticuri de plataformas de internet, que nós também aqui não misturemos ou não demos um tratamento uniforme a uma outra realidade, que é a realidade da superexposição na internet. Então, o caso posto aqui é um caso de jornalismo, de televisão, de livro, de história pretérita. E que nós não examinemos esse tipo de observação do presente com relação ao passado, misturando, juntando na mesma dicção o tratamento com relação ao que se passa em redes sociais, em bases de dados, e aí sim há jurisprudência internacional sobre o tema, mas justamente lidando com esta capacidade de superexposição das pessoas e superarmazenamento de dados. É importante que nós separemos, façamos um expandir cada uma dessas etapas para que o julgamento fique um pouco menos dificultoso, que é o que eu pretendo fazer em minha fala. E caminho agora para dois grandes eixos que me inquietam. O primeiro desses eixos é a questão de que o quanto o tempo, e o doutor Cardoso foi quem melhor chegou a este ponto, que eu aprofundo, o quanto que o tempo muda a realidade das coisas. Porque o que estamos aqui ao lidar ao redor de esquecimento, se esse é o melhor nome para o problema, esse é o tópico que padronizamos aqui, esse tempo, o tempo tem condições de mudar tão profundamente a realidade, as liberdades e a Constituição. Aquilo que eu posso dizer hoje, o tempo fará com que prescreva, decaia ou desapareça a minha possibilidade de falar, de dizer, de expressar? Essa simplificação que eu tento fazer do problema ao dizer que a liberdade de expressão existe no presente, existe no passado e existe no futuro, em princípio, e tentarmos sustentar por mais humanitários argumentos de que o transcurso do tempo pode mudar a liberdade de expressão e, como alguns aqui dizem, os perigos que podem haver sobre esta alegação é o que me move nesta tribuna. Ou seja, a pretensa ideia de um direito ao esquecimento é extrair do transcurso do tempo uma possibilidade de afetar a liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão, se o que hoje é livre de se dizer, será que o tempo passará e essa liberdade caducará? Como se essa liberdade de expressão tivesse um prazo de validade numa sociedade livre e democrática. Se aquilo que é público, aquilo que foi noticiado hoje, que é a história acontecendo hoje, pode ser noticiada, porque o transcurso dos anos fará isso desaparecer. Esse esforço de volume para que o tempo possa mudar a liberdade de expressão, a meu sentir, é atrativo, mas me parece pouco compatível com o modelo de liberdade da Constituição.
Falo em liberdade, não falo em irresponsabilidade. Digo isso por quê? Porque a própria Constituição diz que a intimidade, que é um dos fundamentos para o esquecimento, a vida privada, que é aqui um dos fundamentos para o esquecimento, a honra, que é um dos fundamentos do esquecimento, a imagem das pessoas, que também é um fundamento, são invioláveis. A Constituição disse, são invioláveis. Mas, malgrado ela dê esse trato de inviolabilidade tão forte, ele diz a Constituição, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ainda que esses bens sejam invioláveis, o padrão de liberdade da Constituição não chega a bloquear os atos possivelmente atentatórios a esses bens e valores constitucionais. Ainda que seja inviolável, a Constituição disse, se isso acontecer, haverá indenização pelo dano causado. Ou seja, não haverá a proibição da expressão. A dúvida, a dificuldade em controlar-se isso a priori, que é um temor que vemos alguns na Corte sustentar, fez com que o Constituinte dissesse, ora, isto é de absoluta proteção, inviolável. Mas a resposta jurídica a isso é a indenização. Gostaria, já caminhando para o fim do meu raciocínio, é que há também um problema lógico-jurídico que me inquieta nesta questão. É de que até que ponto vai a capacidade do direito de mudar a verdade, a realidade, a aletheia. Ou seja, nós conseguimos juridicamente mudar aquilo que é jurídico. Nós conseguimos juridicamente fazer uma ficção jurídica. Conseguimos juridicamente fazer uma presunção jurídica. Nós conseguimos descartar de um processo uma prova ilícita e dizer, raciocinemos aqui como se essa prova não existisse. Mas a pretensão de que o jurídico possa se descolar da realidade, do factual e do histórico, acho uma pretensão exagerada, que me parece nem mesmo o Constituinte quis fazê-lo quando quis proteger bens invioláveis como intimidade, vida privada, honra e mais. E sabedor dos riscos que temos toda vez que damos competência e poder a alguém de restringir a expressão alheia, a prudência foi em dizer que esses valores são invioláveis e que a proteção a essa inviolabilidade não se faz pelo silêncio, não se faz pelo apagamento, não se faz pelo esquecimento. Se faz pelo controle do abuso, se faz pela indenização, se faz pelo excesso, porque abuso sempre pode haver no presente, na notícia de alguma coisa, como também na replicação disso no futuro. Enfim, o que pode parecer uma solução simplista ou apaziguadora, me parece que as regras que valem para o presente, de liberdade de expressão, também valem para o futuro. Aquilo que pode ser dito, pode ser dito. E aquilo que então foi abuso, agora também repetido, também será abuso e será reprimido nos termos da Constituição. Mudar a realidade, mudar a verdade é assaz delicado e assaz perigoso. O poeta gaúcho, como nossa presidente da sessão de hoje, Mário Quintana, diz que a imaginação é a memória que enlouqueceu. Quando nós podemos mudar a memória, quando podemos mudar o passado ou alterá-lo, tá? Quando o direito pode fazer isso, passamos a ter dúvidas sobre a verdade e a realidade e passamos a ter muito mais imaginação e muito mais versão. Por conta da impossibilidade de mudarmos o acontecido, de mudarmos o que é e permitirmos que só com liberdade se corrige mais liberdade, é que entende o Ministério Público que a disciplina aqui dos fatos pretéritos examinados do presente não é abalada pelo transcurso do tempo. Ela pode ser sopesada e algo que outrora não for abusivo, hoje possa ser. Mas o direito de impor o silêncio
sobre o já ocorrido é extremamente violento e de difícil controle a priori num bio de indemnidade para aquele pequeno sensor que todas as pessoas podem ter no fundo da sua alma ou do seu coração não violentamente democrático. Por isso, entende o Ministério Público que o mais prudente no tratamento do caso é a manutenção, mesmo com o transcurso do tempo, da disciplina que fazemos aos atos, às comunicações e às expressões do presente. Era isso que gostaríamos de partilhar com a Corte. Muito obrigado. Obrigada, doutor Humberto Jacques. As belíssimas sustentações orais que abordaram o tema revelam e evidenciam a delicadeza da questão que se põe a essa Corte, que diz com direito ao esquecimento. Eu suspendo a sessão, renovando meus agradecimentos às senhoras advogadas, aos senhores advogados e ao vice-procurador-geral da República, que fizeram uso da palavra. Suspendo a sessão para o intervalo regimental. Retornaremos às 17 horas, quando será dada a palavra ao ministro relator, ministro Dias Toffoli, para a primeira parte do voto de Sua Excelência. Obrigada.